Sejam bem-vindos ao podcast de Jesus. Graça e paz, então nós estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, um homem de Deus, um homem muito admirável por sua fé, por seu conhecimento da Bíblia, e queremos apresentar então ele, o nosso irmão Carlos Alberto. Seja muito bem-vindo, irmão. Se sinta na paz do Senhor, se sinta muito bem convidado, muito bem acolhido, porque nós estamos aqui para falar do nome de Jesus, um testemunho impactante sobre a vida do irmão Carlos, e creio que vai gerar muitos frutos para a sua vida. Então seja bem-vindo, pode se apresentar, se sinta bem à vontade. Um grande abraço a você, Eduarda, né? A paz de Jesus, Amém. né? Que o Senhor esteja contigo, com o seu ministério, Amém. né? E com todas essas meninas que fazem parte deste trabalho, né? De divulgar o nome de Jesus, de falar de Jesus, de trazer testemunhos, de falar do seu evangelho. A gente tem esse conhecimento de vocês, né? E também ora com vocês, estuda com vocês, para que haja esse crescimento e a palavra de Deus alcance muitas vidas. Se sentimos honrados de estar aqui nessa oportunidade de falar do nome de Jesus, né, que morreu na cruz do Calvário para nos resgatar, para nos abençoar e fazer essa obra tão grande que fez na minha vida, né, tratando da área da depressão que você nos convidou para falar um pouquinho. Amém. Então, amados, hoje nós convidamos o irmão Carlos, né? Vamos falar sobre a depressão, né? Um assunto que tem atingido muitas vidas, né? Há muito tempo. E eu creio que o testemunho dele vai impactar a sua vida, porque é um testemunho verdadeiro, né? Um testemunho baseado na palavra de Deus, um testemunho que Jesus foi o auxílio, né? Foi o socorro bem presente nas horas das adversidades. E você se sinta bem abençoado por esse testemunho, né? Porque hoje eu creio que o Carlos vai dar voz a muitas pessoas aqui, né? E muitas pessoas vão se comparar ao que ele viveu, vão pensar o que estão vivendo atualmente, e creio que assim como Deus fez na vida dele, vai poder fazer na sua também. Gostaria então de iniciar esse podcast falando sobre um Salmos 133, que diz: "Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união", né? E hoje nós estamos aqui unidos em nome do Senhor Jesus Cristo para testemunhar da grandeza, né, da majestade do Senhor, o que Ele pode fazer nas nossas vidas quando nós damos essa liberdade, damos essa autoridade para o nome dEle vir sobre as nossas vidas. Então, você escute, você medite naquilo que vai ser ministrado, porque eu creio que vai gerar muitos frutos esse testemunho. Então, irmão, nós queremos que você conte, né, sobre esse processo que tu viveu. Eu creio que foi um processo longo, né, um processo de bastante meditação, de bastante reflexão, onde eu creio que o Senhor cuidou de ti, né, e você pôde refletir sobre você mesmo, né, se conhecer ainda mais, porque quando nós conhecemos Jesus, é engraçado que nós também acabamos nos conhecendo ainda mais, né, conhecendo virtudes, conhecendo falhas. E quando o Senhor entra na nossa vida, Ele entra não para fazer uma melhora, mas Ele entra para fazer uma transformação. Então o Senhor está com a oportunidade de testemunhar. Glória a Deus, né? Então, eu tinha em torno de 30 anos quando eu me converti. Eu conheci Jesus, né? Eu fui até a igreja, eu não tinha o hábito de ir a uma igreja evangélica, e fui convidado por um irmão para assistir o batismo, e lá recebemos a ministração e fomos sensibilizados pelo Espírito Santo, reconhecendo as minhas necessidades, né? E aquela palavra que foi anunciada, né, pelo pregador na época, tocou muito forte a minha vida, né? Glória a Deus. E eu sabia das minhas necessidades, porque, Eduarda e amigos, eu tinha essa depressão manifesta na minha vida desde os 7 a 8 anos de idade, né? Um dia, quem sabe, numa outra sessão, a gente pode contar assim os detalhes de como fora o processo doído e doloroso desde a tenra idade, né? Mas quando eu tinha em torno de 12 anos de idade,
a minha mãe me levou a consultar, tentou procurar os recursos da época, né? E se dizia que se tinha problema do sistema nervoso, né? Nós viemos de uma família que tem problemas hereditários, né? Muitos familiares que apresentaram problemas nessa ordem, né? E se tinha aquela concepção de que tinha que tentar se acalmar, não tinha muitos recursos também na época, né? E fui levando a vida, né? A vida foi acontecendo, vem a juventude, você de repente se empolga um pouco mais, se motiva um pouco mais, né? Se alegra um pouco mais, gostava muito de práticas esportivas, né? E o processo atenuou, aliviou um pouco, né? Mas foi quando eu cheguei na idade de em torno de 21 a 22 anos que o grau de depressão, né, ele aumentou bastante, né? E aí eu tive que fazer o uso de remédios fortes, né? Tive que procurar a medicina, né? E começar um tratamento intenso, né? Com medicamento, né? Eu lembro do nome dos medicamentos, né? E sei a quantidade. Só para vocês terem noção de um dos medicamentos que eu usava, né? Comecei a tomar 10 ml desse medicamento. E 10 ml de medicamento, para mim era como se eu não tivesse tomado nada, não mudou nada na minha vida, né? E eu voltei ao profissional, né? E ele resolveu aumentar a quantidade do medicamento. E ele mandou que eu tomasse 25 ml desse medicamento, né? E tomasse o famoso diazepam, né? Que a maioria das pessoas conhece, né? E aí eu comecei a fazer uso desses medicamentos. E eu voltei no médico na próxima consulta e disse para ele que continuava não sendo nada, porque eu continuava sofrendo da mesma maneira, né? Ele aumentou para 75 ml do medicamento, né? E acompanhado então, quando tinha crises, do diazepam para poder se acalmar e poder levar a sua vida ou realizar as suas tarefas, enfim, né? Porque tinha que trabalhar igual, né? Sim. O problema não podia parar, a vida seguia, né? E tive que retornar ao médico, né, na sequência das visitas ao profissional, e ele aumentou para 75 ml, então, do medicamento. Chegou ao grau, para nós encurtar a fala, que eu comecei a tomar 3 medicamentos de 75 ml, um de manhã, um ao meio-dia e um à noite. Foi aonde, digamos assim, que eu consegui, digamos, uma certa calmaria. Mas daí, digamos, o que aconteceu comigo? Eu tinha muito sono. Sim. Né? Eu tinha dificuldade daí com o trabalho, com as atividades. Na época eu lidava eu era marceneiro, né? Trabalhava com máquinas perigosas, então se tornava... E eu tinha que conviver com tudo isso, né? Mas quando, como eu falei para vocês, eu cheguei a conhecer Jesus, quando eu tinha 30 anos, por volta, foi exatamente no ano de 2000, né? Se não me falha a memória, 27 de março do ano de 2000, né? Eu conheci o Senhor Jesus. Então isso fazem 25 anos e alguns dias, né? E eu recebi Jesus no meu coração, né? Aceitei o Senhor Jesus no meu coração e comecei a frequentar a igreja. E alguns irmãos da igreja me acolheram. E eu contei, fiz uma fala do meu problema, das minhas dificuldades que eu estava passando, coisa e tal. E eles começaram a orar comigo. E cada vez que eles oravam comigo, Eduardo, eu me sentia tranquilo, eu sentia paz, eu sentia força, né? E eu comecei a me apaixonar por aquela graça, por aquela dispensação que o Senhor estava ministrando sobre a minha vida, né? E na medida em que a gente foi recebendo os estudos e sendo instruídos, a gente também começou a praticar a fé, a exercitar a fé, né? Porque o Senhor Jesus disse que tem uma chave para nós, bem importante para nós cristãos, né? Que tem maneiras de nós agradarmos a Deus. Uma das maneiras de nós agradarmos a Deus é ter fé. Ele diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sim, verdade. Quer agradar a Deus? Começa a ter fé, começa a praticar a fé, né? Sim. E eles começaram a me ensinar a usar a fé, né? E eu comecei a orar, a fazer uma busca maior, a ter jejuns, ter períodos de jejum, períodos de consagração e períodos de leitura da palavra de Deus, né? Para poder tentar entender, porque não basta às vezes você dizer para a Eduarda que determinado problema
vai sair da sua vida por uma fala, né? Sim. Por mais que até possa acontecer, porque, digamos, a fé, né, ela move montanhas. Isso é bíblico também, né? A fé é muito importante. Mas nós precisamos, como cristãos, termos fé com sabedoria, Sim. fé com conhecimento, fé com entendimento, fé com direção, Com fé uma base, né? com a base bíblica, né? E Jesus faz conosco isso, né? Ele produz, ele gera a fé, ele oportuniza a fé na nossa vida, mas pautado em cima da palavra dele, né? Que Sim. é o alicerce, então, da nossa filosofia de vida, da nossa maneira de pensar. Nós abandonamos a nossa maneira de pensar para pensar a forma, a maneira de Jesus, né? Sim, exatamente. Então, comecei a fazer essa busca na igreja, mas passado um certo tempo que eu estava no caminho, Deus foi fazendo isso que você falava anteriormente, né? Deus não fez em mim, de repente, o que pode ter feito na vida de outros irmãos, né? Pegado e extraído a depressão de uma totalidade numa vez só, né? Nós temos, por exemplo, milagres progressivos na Bíblia, né? Sim. Quem conhece a história, por exemplo, que Jesus untou os olhos de um cego e separou ele fora da vila, né? Não, e o interessante, irmão, que quando a gente vai estudar, a gente vê que tem 3 cegos, né? E eles, 3 ou 2, se eu não me engano, mas acho que são 3, se não me falha a memória. E eles foram curados de maneiras diferentes, né? E isso nos dá a entender que eu posso estar com o mesmo problema que o teu, mas talvez Jesus vai me curar de uma forma diferente do que te curou, né? Isso nos dá a entender que Deus tem um jeito de trabalhar com a nossa vida de uma maneira diferente, né? E traz um ensino diferente também, né? Esse dia atrás baseado nesta fala, né? Sim. A Bíblia fala de que Deus deu a ordem para Moisés para tocar na rocha, quando era para Moisés extrair água da rocha. Mas na segunda vez que era para extrair água da rocha, Deus não disse para Moisés tocar na rocha. Deus disse que era para Moisés mandar que a rocha liberasse água, né? Então, isso são ensinos específicos, em situações específicas, que Deus vai dar a coordenada para você e que você vai ter que entender que, digamos, que a maneira que está falando é desse jeito e não vai trabalhar, até porque Deus não é uma caixinha que a gente pode moldar ele, né? É nós que temos que nos moldar de acordo com a vontade dele, né? Somos o vaso. Somos o vaso e ele é o oleiro, né? Glória a Deus. Pois bem, eu aprendi, irmã, se nós tentarmos estudar alguns textos sobre depressão, sobre tristeza, sobre mágoa, sobre raiva, né, sobre a origem da depressão, você vai encontrar na Bíblia, né? Se nós irmos para o livro de Marcos, capítulo 7, nós vamos encontrar uma informação muito rica lá no livro de Marcos, capítulo 7, né? Ele vai narrar, assim, todos os problemas que levam o homem a estar praticando o mal e encher o seu coração de coisas que desagradam ao Senhor. E o último estágio, ele diz assim, a loucura. Ele narra assim, o homem pode fazer beber, o homem pode se prostituir, mas a última condição do que Marcos explica para nós é de que o homem chegaria à loucura, né? Ou seja, perder o senso, perder o juízo, perder a direção, né? Então isso ilustra para nós, digamos assim, que o coração do homem ele está cheio, né? Mas às vezes não está cheio das coisas que agradam ao Senhor, mas pelo contrário, das coisas que desagradam ao Senhor. Quando você conhece Jesus, você começa o processo ao contrário, né? A palavra de Deus começa a nos limpar, né? Jesus um dia foi lavar os pés de Pedro, Pedro não quis, né? E depois que Jesus esclareceu para ele as coisas, as informações, ele disse, não, mas não lava só os pés, lava a cabeça toda. Verdade. E nós temos que passar por esse processo, né? A palavra tem que lavar todo nós, Sim. né? Tanto o externo quanto o interno, né? Mas para que os irmãos tenham noção, digamos assim, de um versículo assim muito conhecido, né? Se não de todas as pessoas, né? Mas de quem de alguma maneira já leu a Bíblia, né? Mateus 11, 25, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e acharei descanso para a vossa alma. Glória a Deus. Quando eu estava estudando esse texto, um dia, que não lembro a data, o Espírito Santo ele foi muito amável comigo, né? Ele foi muito bondoso para mim, né? Ele me levou a um raciocínio, ele fez a seguinte pergunta no meu coração. Às vezes eu estou conversando com Deus através da Bíblia aqui,
e estudando a Bíblia, e por vezes o Espírito Santo, segundo o seu querer, ele desperta dentro de mim uma palavra de revelação, uma palavra de sabedoria, né? Glória a Deus. E ele disse assim para mim, diz: Carlos, presta atenção aonde está o jugo. E eu examinei o texto e voltei para o texto. E nós sabemos, né, nós somos criados aqui numa região agrícola, né? E a gente que tem um pouquinho de cabelo branco já sabe, conhece, né, de que os animais de carga, normalmente eles colocavam, então, os seus donos colocavam a canga logo acima do seu pescoço, né? É a região onde vinha o jugo para dar a coordenada, então, aos animais para as tarefas que eles desenvolviam no campo, né? Seja para lavrar, seja para transportar as carroças, enfim, era o meio de transporte e o meio de condução deles, de direção, de trazer a orientação para os animais, né? E um dia desses eu estava falando com uma profissional ligada à área de medicina e eu queria saber onde é que ficava o sistema neurológico de uma pessoa, né? Como eu não tenho conhecimento, digo, mas Deus nos ensina, né? Glória a Deus. Na nossa simplicidade, no nosso pequeno conhecimento, Deus nos ensina. Daí ela disse assim: olha, o sistema neurológico de uma pessoa, sai da parte do cérebro da pessoa e se estende até a metade das costas de um ser humano, até essa região. E eu perguntei para ela: o sistema neurológico, ele é responsável pelo quê? Ele que emite, digamos assim, as vontades de você, de repente, ir no banheiro, essas coisas todas, toda a funcionalidade? Sim, ela disse. Vontades? Sim, a pessoa me disse. Daí eu peguei o texto e comparei para ela e disse para a pessoa: veja o que Jesus falou aqui, né? Que quando o inimigo, nós não estamos servindo ao Senhor Jesus, que era o meu caso, né? E que ainda não conhecia Jesus, nem sua graça e nem seu poder, o inimigo usava esse jugo sobre a minha vida para me entristecer, para me gerar canseira, desânimo, abatimento, mágoa, ressentimento, fadiga, não ter alegria na vida, né? Ter tristeza, medo e insegurança. Mas quando tu toma o jugo de Jesus, ele absorve as tuas enfermidades, as tuas dificuldades, e você recebe a graça dele para que o jugo dele, ou seja, a palavra dele, possa te conduzir de forma suavemente. Glória a Deus. Tomai o texto diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Está aqui o texto, nós estamos com a página aberta aqui. Glória e até a anotação é sua. Sim. A anotação é sua. Acharei descanso para a vossa alma. Onde é que Jesus levou a cruz quando ele foi para o Calvário? No local aqui. Nas costas, né? Que revelação, né, irmão? Que revelação maravilhosa, né? Para levar os nossos sofrimentos, né? Então eu aprendi essa parte. Bom, o Espírito me deu essa graça, me deu essa força, mas variavelmente, irmã Eduarda e amigos, eu sofri igual com a tristeza e com o desânimo. E eu pensava assim: mas como? E aí o Espírito Santo: não, Carlos, como nós falamos há poucos instantes, como ela era progressiva a minha cura, de acordo com o que eu conhecia de Deus e que Deus se dava a revelar para mim, isso me fez entender que Deus me levou para uma escolinha, entendeu? Eu vou te ensinar do A ao Z. Glória a Deus. Para e passo, para que quando você possa falar com a Flávia, você possa falar com a Ana, você possa falar com a Maria, com a Eduarda, com o João, com o Pedro. Amém, Jesus. A pessoa possa te dizer o que ela está sentindo e você possa falar com ela, porque o que Jesus passou na cruz do Calvário, ele sentiu todos os malefícios, as dores e as dificuldades que nós sentimos. Glória a Deus. Irmãos, eu estou aqui sentindo a presença de Deus. Amém, nós estamos falando Jesus. aqui. Glória a ti, Deus. Ele é maravilhoso. Então, eu sei que Deus vai tratar a gente que está ouvindo o que está sendo falado aqui. Alcança, Pai, essas vidas. Alcança pessoas que sofrem, por exemplo, assim, ela não sabe
a dificuldade, digamos assim, sentir o problema pode se sentir, mas saber como se sai do problema é a dificuldade, né? Bom, pois bem, vamos começar, vamos para um exemplo prático, entendeu? A pessoa sente tristeza. E o ser humano, digamos, por não ter conhecimento da palavra, não sabe que a tristeza é um espírito. Não sabe que a mágoa é um espírito, né? O apóstolo Paulo disse que, digamos assim, que nós não lutamos contra a carne e nem sangue, mas contra principados e potestades e dominadores deste século, né? A palavra de Deus diz que uma vez Saul desobedeceu a Deus e Deus permitiu um espírito da parte de Deus. Tá vendo? Então, quando você recebe de Jesus a sabedoria de detectar que aquilo ali é um espírito. Bom, eu quando começava a orar por esse tipo de espírito, eu orava, por exemplo, no vazio, porque tu está usando a fé. Sim. Mas quando o Espírito Santo ele abre o teu entendimento para você perceber no mundo espiritual que existe um espírito de tristeza e você consegue encontrar ele no mundo espiritual, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, o apóstolo Paulo diz. Sim. E aí você começa a dizer, mas como cristão você tem uma chave, né? Às vezes o cristão ele tem a chave, mas ele não sabe usar a chave. E não é porque ele não quer. Quem de nós não queria saber usar a chave, né? Sim. E sabia que você tem uma chave? Amém. Em nome de Jesus. Você tem a chave de Davi. Amém. Sabia que a chave de Davi, ela não abre só uma porta? Ela abre todas as portas. Glória a Deus. A porta que ele fecha, ninguém abre. E a que ele abre, ninguém fecha. Aleluia. Quem tem o Espírito tem a chave. Glória e essa a Deus. chave abre qualquer porta. Aleluia. Eu creio Amém? em nome de Jesus. E assim Jesus me fez ir vencendo a depressão, gradativamente, aos poucos. E poder ir chegando em um estágio que eu tenho certeza que ainda Deus quer completar na minha vida, né? Para que possa, quem sabe um dia ensinar mais pessoas, né? Sim, glória a Deus. Mais almas, né? Temos falado já para muitas vidas, para muitos corações, né? Deste amor. Muitas vidas têm encontrado o conforto de Jesus, né? A cura de Jesus, o fortalecimento de Jesus, a libertação de Jesus sobre as questões da alma, né? E poder ensiná-las a como lutar no mundo espiritual e manter-se vencendo no nome de Jesus, né? Porque Ele vai conceder para nós um fardo que nós temos condições de carregar, né? Sim. Que é a sua palavra, que é a sua orientação, a sua inspiração, para que possamos ser aqui na terra, enquanto nós estamos vivendo um testemunho vivo do que Deus tem para nós. Amém. E quando tu falou da condução, né, irmão, essa depressão, essa tristeza, né, ela parece que ela se torna algo tão grandioso, né, que ela realmente nos conduz literalmente, né, conduz a nossa fala, conduz o nosso comportamento, né, como tu disse ali, que tu tomava os medicamentos, mas aquilo estava te trazendo, né, algo muito ruim, porque tu não conseguia, talvez, aguentar o sono, né, e assim, como tu disse, né, aquela vez, uma vez eu lembro que tu me ensinou, que quando a gente aceita Jesus, e mesmo assim, depois de aceitar, a gente vive certos problemas, né, tu disse, assim, que pessoas sabem que tem aquele dinheiro lá naquele banco, né, sabem que tem aquela herança, né, mas não vão lá buscar, né? E muitas vezes as pessoas se acostumam com aquela dor, com aquela murmuração, com aquela dependência, como aquele homem, né, que foi curado no tanque de Betesda, que tinha a sua maca, né? E quando Jesus chegou ali, né, Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado, e ele falou, né, que já estava ali há 38 anos, né? Contou toda a história para Jesus, mas Jesus perguntou simplesmente se ele queria ser curado, né? Mas ele quis contar primeiro, né, para Jesus. Talvez outra pessoa diria, claro que sim, eu quero, vamos agora, me cura, por favor, né? E às vezes as pessoas, elas tomam essa doença ou qualquer outro problema, né, como um filho, né? E geram aquilo e crescem com aquilo e vão indo e não entendem que Jesus quer de fato liberar cura sobre aquela vida, né? E o interessante do teu testemunho é que Deus foi tratando aos pouquinhos, né? Para e passo, né?
conforme tu foi sendo curado, ele também estava te ensinando, ó filho, é assim, é assado, né? Porque eu creio que muitas vidas chegarão, né, até a tua presença, digamos assim, para conversar, que nem nós estamos agora, e contar isso. E tu vai ter aquela sabedoria do céu, porque foi o Senhor, não foi alguém que te ensinou, mas foi o próprio Jesus que te ensinou, a própria palavra do Senhor, né? Eu digo que foi um remédio na veia ali que tu conseguiu se curar, né? E não foi assim uma lavagem, né? Como muitos dizem, não, vai para a igreja que tudo vai dar certo, que a tua vida vai dar certo, mas a gente vai ter os processos, né? E eu vejo que isso é muito necessário contar esses detalhes, esses processos, porque a gente vê muitas pessoas, tá com problema, vai na igreja, mas a palavra de Deus diz que é aquele que habita, né? Que permanece no esconderijo do Altíssimo. Então, quando tu disse manter-se, quando nós estamos ali mantendo a nossa fé, mantendo a nossa posição no Senhor, eu creio que Ele trata as nossas feridas, Ele trata aquilo que talvez a medicina não conseguiu alcançar, porque a alma a gente tem que entregar para Jesus, né, irmão? É uma área que a gente sofre muito, porque a gente guarda todos os sentimentos, todas as vontades ali, né? E Jesus disse que Ele veio para fazer a vontade do Pai. E Ele diz, né, quando chamam a sua mãe, e ele diz assim, que a sua mãe e o seu irmão estão ali, queriam falar com Jesus, e ele diz assim, ó, que quem é a mãe dele, irmão dele, é aquele que faz a vontade dele, né? E quando nós fizemos a vontade do Senhor, nós temos dentro de nós, na nossa alma, no nosso espírito, aquela satisfação, meu Deus, Senhor, te agradei, né? Então eu vejo que a depressão, ela conduz realmente uma pessoa, porque ela fica dependente, né, daqueles medicamentos e é Ela algo está muito subjugada, triste. né? Exatamente. Ela está subjugada, né? Ela não tem condição de reagir, Sim. né? E outra, digamos assim, por mais que nós tenhamos hoje, digamos assim, o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento da tecnologia, o acesso às informações muito mais rápido, né? As questões espirituais, elas precisam ser vivenciadas. Sim. Né? O que ocorre muito com as pessoas, né? Hoje em dia, digamos assim, elas chegam fácil à informação e se você questionar o determinado fato ou determinada questão com a pessoa, até ela tem a resposta, mas ela não tem a prática. Sim. É diferente, né? Ela não tem a prática, ela não vai conseguir discernir um espírito porque eu disse que ela pode discernir um espírito. Ela vai ter que discernir um espírito porque o Espírito Santo vai ter que revelar a ela o espírito que está ocorrendo. Porque isso não depende de nós, entendeu? A Bíblia diz assim, não depende de quem corre nem de quem quer, mas de quem Deus dá. Sim, é bem diferente, né? A informação pro conhecimento, né? A gente recebe aquela informação, mas se a gente tiver o conhecimento daquela informação é totalmente diferente. É como a inteligência e a sabedoria, né? Tem inteligência, mas a sabedoria como vai usar, que hora vai usar, né? Porque às vezes a gente sabe de muitas coisas, mas não sabe onde, como, quando usar, né? Ou então quando Deus mandar. Porque Exatamente. nós dependemos de como é Ele que manda, né? Sim. Então, esse enclausurado aí, né? Esse jugo, né? Que você falou, né, Eduarda? De que a pessoa acaba ficando ali dentro e não consegue despertar para sair, faz parte do processo, digamos assim, da ocupação, né? Do adversário da nossa vida, né? Que o que a Bíblia diz lá em João 10:10, né? Que ele veio para matar, roubar e destruir, né? Faz parte do processo dele, né? E o processo dele, ele vai aplicar o processo dele, né? Jesus, ele quer nos ensinar a desmontar essa arma dele, né? Essa armadilha dele, essa bomba dele, essa forma, entendeu? Sagaz dele de trazer destruição para as nossas vidas. Mas como nós vamos desmontar isso? E como nós vamos encontrar? Por uma inteligência normal? Não. Porque, veja bem o texto que nós citamos aqui, que é pauta da nossa fala, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, né? Ou seja, você tem que se despir, você tem que abrir mão de você, você tem que esquecer o que você pensa. Se esvaziar. Né? E quem quer se esvaziar, né? Eu às vezes observo, não uso muitas ferramentas da rede social, mas às vezes observa-se muitas pessoas colocando
estou me sentindo, né? Sim. Tem muita gente se sentindo, né? Sim. Mas Deus, Ele quer, digamos assim, que nós sintamos, pensamos, vivamos de acordo com o que Ele quer que nós vivamos, pensamos e agimos. E não de acordo com o que nós estejamos sentindo. Amém. Né? Irmão, e assim, ó, eu vi muito falar, né, no tempo do colégio, assim, quando eu estudava no fundamental, que as pessoas que sofriam com depressão, tipo, era meio que uma rejeição, assim, das outras pessoas, né? Aquele que estava sofrendo por esse diagnóstico de depressão, às vezes era tratado como mimado ou, né, chamar atenção. Como que foi pra ti? Porque tu disse que teve bem novo, né, com 12 Sim, anos, sim, né, sim. 7, 8 anos. Como que foi, assim, na sociedade, as pessoas te julgavam? Como que tu se sentia em relação a esse diagnóstico? E o que que as pessoas falavam pra ti? Falavam palavras de humilhação? Ou Com como que tu certeza, se né? sentia? Com certeza. A minha depressão quando menino, entendeu? Ela não foi, digamos assim, ela teve um período mais curto, entende? Então eu acabava fazendo as atividades normais que os demais faziam, entendeu? E, aliás, tentava desenvolver, né? Da mesma maneira que dos demais desenvolviam, né? Então não tinha o que hoje chamam de bullying aí, entendeu? Tinha alguma coisa, sempre teve, né? Sim. E não tinha problema nenhum, né? Todo mundo passava por isso, ou por uma área A ou por área B, né? Sim. Tinha as determinadas dificuldades, né? Mas eu lembro de um momento que ele foi assim tão intenso que eu tinha que dormir com a minha mãe. E eu tinha 12 anos, 10 a 12 anos. Então, tamanha intensidade depressiva, do grau de depressão que eu passei, né? Mas fui enfrentando, entendeu? Daquele jeito, sem conhecimento, daquela maneira, entendeu? Tentando ser ajudado pela mãe ou por um amigo, coisa e tal, ou praticando um esporte, alguma coisa, tentava se ocupar. Como é que a gente dizia popularmente na época, né? E se diz assim, desparecer, né? Ah, sim. Desparecer, né? Ou seja, fugir do foco, né? Mas como eu comentei contigo, né? A situação mais grave, né? Ela veio aí a partir dos 20 e poucos anos, né? Aí sim, ela foi tão forte assim que acho que nós temos assunto para mais uns podcast, né? Amém, glória a Deus. Estamos aí. Por exemplo, eu não conseguia dirigir. Ah, é? Por exemplo, eu não ia em Juí dirigindo, né? Tinha carteira, tinha tudo, né, no caso, mas não conseguia dirigir, porque tinha o pavor, tinha o pânico, né? Sim. Então, assim, foram muitas situações, né, que me levaram, digamos assim, à depressão, à obsessão e ao pânico, né? Então, mais eu sofri as guerras interior dentro de mim, entendeu? E as acusações do meu adversário, né, do adversário das nossas almas, e do que propriamente, digamos assim, às vezes da própria sociedade, né? Não que não houvesse, né? Sim. Não que não houvesse, né? Mas, assim, a guerra, porque eu acho que todo ser humano, ele quer, digamos assim, chegar a um estágio, assim, ser um dia um profissional, né? Ser um dia conquistar alguma coisa, né? na vida, né? Eu sei que vocês também estão na caminhada de vocês e têm os seus sonhos, vocês são jovens, né? E toda pessoa tem as suas boas ambições, né? Sim, alcançar os objetivos. Alcançar os objetivos da vida, né? E isso me tornava frustrado porque, digamos assim, eu acabava tendo, digamos, dificuldade de poder desenvolver uma determinada tarefa, né? Mas muito mais dentro do meu interior, né? Não que eu não pudesse realizar, não praticava o meu trabalho, eu desenvolvi meu trabalho quase que normal, não que não tivesse problema, né? Não tivesse dificuldade, né? Mas quase que normal. Mas a questão era, digamos assim, interior, né? Você, digamos assim, se tornar inapto a alguma coisa, né? Incapacitado por você mesmo, mas isso era um sentimento que estava dentro de mim, porque eu gerei esse sentimento? Não é porque eu gerei esse sentimento, né? É porque aquilo era ministrado sobre mim e eu não sabia como me defender, não sabia como agir nem reagir, né? Sim, eu acredito que naquela época, não sei se era muito falado disso ou não, como é que era? Não, na época não, né? Na época, como eu te disse, era tratado como um problema do sistema nervoso, entendeu? E poucos medicamentos se tinha e pouca orientação, né? Mas agora, sei lá, 20 anos para cá, entendeu? Ou 30 anos para cá, que isso
houve, digamos assim, uma expansão na área de medicina e dos tratamentos, medicamentos, né? E profissionais que trabalham nessa área que ajudam bastante, né? Pessoas que têm dificuldade, né? Não que os medicamentos, eu não quero dizer que os medicamentos e os profissionais da medicina na época não me ajudaram, né? E ajudam, eu sei e da importância deles, né? Para todos nós, né? Mas é que cada tempo há um contexto também, né, irmão? Sim, só que, digamos assim, eu sei que aquilo, digamos, ele era paliativo, ele era uma coisa, digamos assim, que tu tomava, mas não te dava aquilo que eu estava buscando, que era a segurança e a paz. Sim. Né? Até porque, digamos, não conhecia o Senhor da paz ainda, né? É. A paz que excede todo entendimento, Deus. guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Amém. Jesus. Ele é bom. Espero ter contado alguma coisa que contribua Amém, para com certeza, né? vidas. Sim, até eu queria pedir para te deixar uma palavra de conforto e de direção para essas pessoas, né, que estão passando por essa dificuldade, né? Eu conheço várias pessoas que são dependentes, né, de medicações, que talvez pensem que não tem outra solução, né, que nunca vão sair disso, né? Mas a gente, com certeza, tá aí disponível para ajudar, para orar, para aconselhar, porque quando a gente conhece Jesus e a gente recebe aquele amor de Jesus, a gente passa a amar as pessoas de uma maneira diferente, né, irmão? E a gente se compadece, a gente se coloca no lugar da outra pessoa. Então, gostaria que o irmão deixasse uma palavra de meditação, de reflexão para esse público, né, que sofre com essa doença, com esse diagnóstico, uma palavra de afirmação, de direção. Amém. A palavra de Deus diz que a paz de Deus, que excede tudo que se entende. Então, ela é uma paz tão grande e tão intensa, tão poderosa, que vai além do que se entende. Aleluia. Veja bem, eu tinha depressão, eu não entendia que eu tinha depressão, né? Eu não entendia o problema da depressão, né? E um ser humano normal, ele não consegue entender a depressão, né? Ele pode até, um profissional, ele pode até tratar a pessoa, né? E eu não vou dizer que o tratamento não vai alcançar, de repente, o seu devido êxito, né? Mas para mim, Deus tinha essa maneira, tinha essa forma e esse jeito, né? Porque eu teria e tenho que ensinar, quem sabe, eu contribuir, colaborar com alguém, esse ensino. E ele teve que me ensinar o que era a paz que excede o que se entende, né? Guardará o vosso coração, né? Porque a falta de paz que eu tinha, ela estava no coração, meu coração estava vazio, né? Então, se você não está conseguindo adquirir essa paz, né? É porque ainda você precisa que Jesus preencha esse interior. Amém. Ele assuma esse interior dentro de você, né? E isso vai acontecer com intimidade com Deus. Pela busca. Isso vai acontecer, digamos assim, com oração. Isso vai acontecer com leitura de palavra. Isso vai acontecer com jejum. E isso vai acontecer também, irmãos, tendo alguém que possa ser base, né? Possa ser uma pessoa que, digamos assim, vai alinhar a vida dela, né? Amém. Eu gosto de exemplificar, quando se trata de fé, quando você faz o plantio de uma... Nós estamos no período de inverno, né? Agora é a época de plantio de frutas, de frutíferas, né? E sempre que você faz o plantio de uma frutífera, você coloca uma estaca ao lado dela. Tem uma finalidade, é que se der um vento, se acontecer qualquer impacto contra ela, ela tem uma escora antes. E no mundo espiritual também você precisa de alguém, digamos, que tem uma caminhada maior na fé, para poder te sustentar na hora em que você está passando a dificuldade. Glória a Deus. A palavra de Deus diz isso, né? Que é melhor ser dois do que um, né? Diz, o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Então, se você está passando por esse problema, procure alguém da igreja, alguém que tenha experiência, alguém que tenha um certo conhecimento, né, dentro da casa do Senhor, um pastor, um líder, que ele vai certamente ser essa vara para sustentar a tua vida e te dar a direção rumo ao céu. Glória a Deus. A frutífera. Amém. O céu é nosso lugar. É nosso lugar, nosso endereço. Amém. Então, irmãos, nós agradecemos, né, o irmão Carlos por esse testemunho, por essas falas, né? Foi um estudo nesse dia, né, nesse momento. E glória a Deus, né, pelas vidas que ouviram. E nós pedimos a contribuição em nome de Jesus, que vocês
assinem, né, aqui, ativem o sininho, curtem, compartilham, né, nos dê um apoio, porque nós queremos levar o evangelho a muitas vidas, né, que são vítimas desse diagnóstico, né, e glória a Deus pelas nossas vidas, que Deus te abençoe. Muito obrigada, irmão, Deus abençoe. Deus abençoe Tioso e minhas irmãs que estão aqui. Amém. Segue, curte e compartilhe.